Olá, amigos! Estamos aqui com mais um programa Ingrid e Daiane, com uma programação abençoada. Hoje daremos início ao quadro de testemunhos, que será bênção para a sua vida, não é, Daiane? Isso mesmo. E de início deste quadro estaremos contando para vocês aquilo que Deus fez na nossa vida, quantas bênçãos, quantos milagres, compartilhando com você, amigo de casa. E não se esqueça que você também pode compartilhar conosco o seu testemunho, nos mandando a intermédio do e-mail cantorasingriddaiane@hotmail.com. Participe deste quadro, é bênção para a sua vida. Você pode estar transmitindo aquilo que Deus fez com você para todas as pessoas também edificarem a sua fé, sentirem a presença de Deus, e será uma bênção, eu tenho certeza. E agora, para vocês, mais um clipe. O clipe hoje é com a cantora Aline Barros. Foi acreditar, eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir, Ele abre sempre uma porta onde não há saída. Faz acontecer. Aleluia! Tudo que eu fiz, declare comigo, foi acreditar. Eu ouvi tua voz. Aleluia! Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer quando que era difícil se torna possível. Deus começa a agir, Ele abre sempre uma porta onde não há saída. Aleluia! O impossível Ele faz um caminho de milagres pelo Levanta suas mãos aos céus agora. Tudo aquilo que é impossível para você é possível para Deus, querido. Recebe agora o milagre de Deus na tua vida, para tua casa. Você que está em casa, receba agora. Quando que era difícil se torna possível. Ele está agindo, querido. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível é
posse, querido, da tua vitória. Toma posse agora do teu milagre. Seja lá o que for, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Patrícia Ballarin. As últimas tendências da moda. Moda jovem e adulto. Macacões, vestidos, blusas e roupas de festa. Patrícia Ballarin. Monsenhor Ferrari 261C, no centro. Agora estaremos compartilhando com vocês, amigos, esse testemunho maravilhoso do que Deus fez na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Por isso estamos aqui hoje, porque um dia fomos marcados pela mão de Deus, não é isso, Ingrid? Pela misericórdia do Senhor, Ele tem nos alcançado, assim como Ele quer te alcançar também. E nós estamos aqui para contar esse testemunho de vida, algo que nós vivemos com Deus, para provar para você que nós não conhecemos Jesus de ouvir falar, mas de viver com Ele para a glória do nome de Jesus. Eu sou a Ingrid, como os irmãos sabem, ela é a Daiane. Nós servimos a Jesus já fazem 11 anos, mas o início de tudo foi com a minha mãe, a Eliane. Ela com 15 anos aceitou a Jesus, morava no interior do Paraná, e uma jovem sofrida, morava no interior, sofria algumas provações financeiras, emocionais, rejeições, depressão. E Jesus veio a ter um encontro com a minha mãe, com 15 anos de idade. Mas por algumas circunstâncias, lutas, problemas, que o adversário se levanta mesmo, irmãos. Ele se levanta contra a nossa vida. Quando nós aceitamos a Jesus, o adversário ele se levanta porque ele sabe que nós estamos entrando no caminho certo. E ele não quer a minha vitória e não quer a sua vitória. Ele não quer a minha salvação e não quer a sua salvação. E por alguns motivos, a minha mãe veio a se desviar dos caminhos do Senhor. Você pode estar passando por isso também, querido. Você que aceitou Jesus agora, o inimigo tem se levantado com algumas provações, algumas circunstâncias difíceis. Mas eu quero dizer para você, não pare, não desista, porque maior é o que Deus tem na sua vida. A consequência de se afastar de Jesus é muito grande, porque o inimigo de nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o nosso Deus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele quer a sua salvação, Ele quer o melhor para a tua família, Ele quer para você uma geração abençoada. Se o que o inimigo escreveu para você foi um futuro de provação, um futuro amargo, de perdas e derrotas, o nosso Deus, Ele tem algo lindo, Ele tem algo novo para escrever para você. Mas por alguns motivos, a minha mãe, dando ouvido, ela veio a se desviar. Mas o nosso Deus tem propósito em tudo. E aquilo que é de Deus, Ele não abre mão. Se Deus tem um propósito na sua vida e você fez um pacto com o Senhor, Ele não abre mão de você, querido. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela se cumpre, porque o nosso Deus é fiel. É assim na nossa vida. É verdade. Pode ser na sua também. Deus não abre mão de você, pode ter a certeza. Se você um dia entregou a sua vida a Jesus, não é, Ingrid? Fez uma aliança com Deus. Como eu já disse no programa anterior, quando nós fazemos uma aliança com Deus, não é com o homem falha, mas Deus é muito sério quando fazemos uma aliança com Deus. Assim como minha mãe fez essa aliança com o Senhor, Deus não abriu mão dela mesma e não vai abrir mão de você, querido. Aonde quer que você esteja afastado dos caminhos do Senhor, talvez, distante da casa de Deus, a mão de Deus está indo ao teu encontro hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. E com o propósito de Deus, a minha mãe veio até Botucatu, interior de São Paulo,
E com pouco tempo conheceu meu pai, que veio de Minas Gerais. Com pouco tempo de relacionamento, eles já foram morar juntos. Ela ficou grávida de mim, me teve com apenas 16 anos de idade, uma jovem ainda, uma adolescente. E logo que eu nasci, irmãos, eu nasci muito enferma. Tudo pelo propósito do nosso Deus. Não questione o que tem acontecido na sua vida. Apenas entregue na mão do Senhor. Confia nele, Ele tudo fará por você. Às vezes para nós parece que tudo está perdido, mas o nosso Deus, Ele tem propósito em tudo. Até mesmo no vale que passamos, vale de enfermidade, de provações financeiras, em tudo Deus tem um propósito. Apenas temos que confiar nele, entregar nas mãos dele, entrega nas mãos deles e ele vai agir por você. E assim Deus começou a trabalhar na nossa vida. Porque quando eu vinha nascer muito enferma, eu fiquei por volta de... Logo que nasci, já fiquei por volta de uns 2 meses, assim, dependendo dos médicos, internada. E a minha mãe, muito jovem, não tinha muito conhecimento das coisas. E o médico olhou para minha mãe e disse: olha, dona Eliane, a sua filha, ela não tem expectativa de vida, porque nós fazemos de tudo e ela não melhora. Então, a minha mãe só podia confiar em Deus. Realmente em Jesus. E um dia ela saiu desesperada do hospital e entrou dentro de uma igreja, e ali ela dobrou os seus joelhos no último banco, e Deus tomou o pastor, porque eu creio em um Deus que fala. Deus pode falar com você. Creia em nome de Jesus. Deus conhece a tua vida, Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece o seu problema. E Ele conhecia o nosso problema, Ele conhecia o problema da minha mãe. E naquele instante, no culto, o irmão, o pastor, tomado por Deus, veio até minha mãe e disse: filha, não desespere teu coração. Creia, eu sou Deus, eu sou o dono daquela menina. E ela está na UTI e não vai morrer, porque o que acontece com ela é para a glória do meu nome. Então somente faça um voto comigo hoje e verás que eu sou Deus na sua vida. A minha mãe não sabia, irmãos, que estava grávida da Daiane de dias. E Deus tomou o irmão. Deus falou para ela: filha, aquela que está na UTI, com essa que está no seu ventre, que ainda é uma semente, elas vão glorificar o meu nome. Deus conhece o seu futuro, querido. Entrega o seu caminho ao Senhor. Ele sabe o que vai fazer com você nessa caminhada. A provação que você tem passado é para a glória do nome do Senhor. Ele vai te tirar do vale para que você venha testemunhar, para que vidas possam ser alcançadas. E o Senhor Jesus falou com a minha mãe naquele momento fortemente. E a minha mãe, acreditando no poder da palavra de Deus, ela fez um voto com o Senhor. Ela disse ao Senhor: Senhor, se a minha filha estiver viva, eu vou tirá-la do hospital, porque eu creio que o Senhor é um Deus que pode restituir, e Ele pode mesmo, porque Ele é maravilhoso. E no outro dia, minha mãe indo ao hospital para me amamentar, eu estava viva, e assim como ela tinha feito o propósito com o Senhor, ela me tirou ali do hospital. Vieram médicos, equipe médica, dizendo que eu não iria suportar chegar em casa. O meu pai teve que ir até o hospital, assinar termos de responsabilidade, mas o nosso Deus havia assinado embaixo, porque quando você faz um propósito com o Senhor, Ele é fiel para cumprir. Nós podemos falhar, mas o nosso Deus não falha. Ele é lindo e maravilhoso. E Jesus nos concedeu vitória. Pessoas que me viam com 11 meses, com 1 ano de idade, não acreditavam. Pensavam que era a Daiane que havia nascido. Jesus fez um grande milagre. De alguém que estava para morrer, Jesus restituiu. Glória a Deus. Mas, irmãos, como o homem é falho, o homem não suporta algumas provações. O homem acredita no que Deus fala, mas existem momentos na nossa vida que Deus se cala. Deus age no silêncio. E nós, como seres humanos, somos ansiosos, queremos ver as coisas acontecerem logo. E minha mãe novamente veio a se desviar dos caminhos do Senhor, passando por algumas provações. Ela veio a não suportar e se desviou. Mas olha, irmão, o nosso Deus é fiel. E quando você fizer um propósito com Jesus, lembre-se que se Ele foi fiel para cumprir, você também tem que ser fiel com a sua parte. Aquilo que você prometeu ao Senhor, cumpra. Você não vai se arrepender, porque o que Deus tem é maior. É aquilo que eu disse, não é, Daiane? O nosso Deus é fiel para cumprir na sua vida. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. É no tempo dEle, mas Ele cumpre. Então não desista, não saia da presença do Senhor. E a minha mãe veio se desviar. Foram aproximadamente quase 10 anos fora dos caminhos do Senhor. E nós, nesse momento, quando nós deixamos de servir a Jesus,
nós abrimos brechas. E essas brechas são tomadas pelo adversário da nossa alma. O inimigo é assim, não é? É verdade. Ele não precisa de muita coisa. O Espírito Santo é educado. Ele pergunta, ele bate na porta do nosso coração e pergunta: você quer que eu haja na sua vida? Você deixa eu fazer uma obra na sua vida? Se você der liberdade para Deus, liberdade para o Espírito Santo, ele faz. Mas o adversário, irmão, só precisa de uma brecha. Ele só precisa de uma brecha. E assim ele fez a nossa casa, não foi? Ele achou uma brecha nesse afastar da presença de Deus. Ele entrou no meu lar, na minha família e destruiu, não é, Ingrid? É verdade. E nesses 9 anos aproximadamente, irmãos, o inimigo entrou de uma forma, entrou na família, que é onde o inimigo hoje mais tem investido. Eu creio que você, irmão, telespectador, tem visto por aí a influência do mundo com relação... Hoje não se prioriza mais família, lar, irmãos, pai, mãe. E isso é uma forma que o adversário tem usado para frustrar. É a base, a família é a base de tudo. É a base do seu crescimento, do seu fortalecimento. Na vida com Deus, o inimigo vai tentar primeiro atingir a família, que é a base de tudo, irmãos. E não foi diferente conosco. O que o inimigo entrou foi na família. O inimigo entrou e não foi devagarinho. Foi com tudo mesmo. Entrou no relacionamento do meu pai com a minha mãe, com um sentimento de inferioridade, ciúmes, contenda, desavença. É o que o inimigo está fazendo. É o que o inimigo tem feito hoje em dia. Hoje em dia é moda pai e mãe se separar. As crianças já estão acostumadas a isso, a ver pai e mãe separados. E Deus não tem isso para a nossa geração. Então, em nome de Jesus, que é intermédio deste programa, meu irmão, minha irmã, moço, moça que está me ouvindo, você que talvez está vivenciando um momento assim dentro do seu lar, e para você parece normal, porque ultimamente tem sido normal, casais se separarem. Deus não tem desunião, Deus quer unir as famílias, Deus tem restituição. Deus não quer que o teu esposo saia da tua casa, não. Quem tem que sair não é teu esposo, não é tua mulher. Quem tem que sair é o adversário da nossa alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele trabalha na união, e aquilo que o Deus uniu não separa o homem. Então, se o inimigo tem tentado entrar na sua casa, irmão, nós estamos aqui hoje para profetizar com propriedade, com aquilo que nós vivemos, que Deus vai restituir a tua casa, que Deus vai restituir a tua família. O nosso Deus é o Deus que tem poder para tocar no coração do teu esposo. O nosso Deus é o Deus que tem poder para tocar no coração da tua esposa, para tirar todo sentimento contrário, tudo aquilo que o inimigo tem colocado, tem lançado. Isso não é de Deus. Irmã, não murmure, não xingue, não, tenha sabedoria, dobre os seus joelhos, apresente ao Senhor, confia nele, e Ele vai transformar em nome de Jesus, porque é o que Ele fez na nossa vida. Deus entrou quando tudo estava perdido, quando tudo parecia estar acabado, quando o nosso lar estava destruído, mas Jesus entrou e restituiu para a glória do seu nome. Irmãos, nós crescemos no meio de um lar assim, com confusões, com brigas. E não é fácil para uma criança que cresce com uma base assim. Eu e a Daiane crescemos assim, frustradas. A Daiane tinha depressão, foi uma criança que tinha depressão com 6 anos de idade. A minha irmã começou a falar. E isso tudo era o inimigo trabalhando. Porque quando você abre uma brecha, o inimigo entra mesmo, né, Daiane? E já sabendo da obra que Deus tinha. Com certeza. E quando o adversário, assim como Deus tem um plano, eu costumo dizer sempre isso. Como Deus tem um plano para a vida do ser humano, do homem, da mulher, o inimigo também tem um plano traçado para você. Então a escolha é nossa. Do caminho que a gente quer. Deus nos deu isso, a escolha de escolher se a gente quer servir ao Senhor, se nós queremos ser fiel a Deus, ou se nós queremos escolher aquilo que o inimigo tem para nos oferecer. Então essa escolha é minha, essa escolha é sua. É né? verdade. Então o inimigo, sabendo daquilo que Deus tem na sua vida, com certeza ele vai lutar mesmo. Mas ele vai ser envergonhado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como ele foi e sempre vai ser, porque o nosso Deus é maior. Então, irmãos, nós crescemos nesse lar assim, o inimigo agindo. Todos os dias a minha mãe brigava com meu pai, tinha ciúmes. E quando nós tínhamos, a Daiane tinha 8 anos de idade e eu tinha 9 anos de idade. Depois, quando nós tínhamos 6 anos, veio meu irmão, o Jonathan. Minha mãe descobriu que estava grávida.
E o nosso Deus é lindo, o nosso Deus é maravilhoso, Ele sempre nos avisa. Nosso Deus, Ele tem amor por mim, Ele tem amor por você, e Ele vai lutar pela sua vida. O nosso Deus, Ele vai colocar pessoas no seu caminho para pregoar a palavra de Deus. E assim Deus fez com a minha mãe. Colocava sempre um homem de Deus, uma mulher de Deus para dizer: Eliane, volta para Jesus. Deus tem uma obra muito linda na sua vida, Eliana, volta. E a minha mãe não dava ouvidos, porque é assim que o inimigo trabalha, né, Daiane? Exatamente. Deus vem, quando nós o rejeitamos, o inimigo, ele nos cega. E a minha mãe estava cega, o adversário das nossas almas havia entrado e cegou a minha mãe. Então ela não conseguia enxergar o que Deus tinha. Ela só conseguia enxergar que estava perdido, que não ia dar certo, que ela não queria mais. Mas é assim que o inimigo faz. O inimigo faz parecer que é bom. Que é bom, que aquilo que ele tem para oferecer é melhor. É verdade. Mas isso é tudo de engano. O que o inimigo apresenta para nós, irmãos, são pratos. Pratos são alegrias momentâneas, são momentos bons, mas que passa. É algo que dá prazer à carne, mas ao espírito, a alma clama por Deus. E a minha mãe, como o inimigo havia cegado, ela não conseguia enxergar o milagre, ela não conseguia enxergar a restituição. Às vezes você pode estar assim, irmã, irmão, passando por um vale tão grande que você não consegue enxergar a vitória, que você não consegue enxergar a bênção de Deus, que parece que você entrou em conformismo espiritual. Você acha que o que você está vivendo tá bom, que dali não passa. Mas tente entender que o nosso Deus tem coisa grande para a sua vida. O nosso Deus, Ele quer coisa maior para você. Ele tem algo que aquilo que o ouvido não ouviu e o seu coração ainda não sentiu, é o que Deus tem preparado para a sua vida, irmão. Creia em nome de Jesus. E a minha mãe, Deus usando vasos para falar com ela, e ela não dando ouvidos. Logo que nasceu o nosso irmão, Jonathan, ele também veio a ficar muito enfermo. E a minha mãe, desesperada então, levou ao hospital. E ele passou um dia inteiro fazendo exames e mais exames. E os médicos, ao final da tarde, entregou meu irmão, que tinha apenas 1 semana de vida. Entregou na mão da minha mãe e disse: olha, moça, leva para benzer, leva para outro lugar, porque de medicina não tem. Não tem de medicina, era espiritual. E a minha mãe, conhecendo a palavra de Deus, naquele instante, ela não levou, mas ela levou para um pastor orar. E quando ela chegou ali na casa do pastor, um homem de Deus, ele colocou as mãos sobre o meu irmão. E no momento em que ele repreendia o espírito da morte, o meu irmão foi liberto para a glória do nome do Senhor. Mas foi pela vontade de Deus, irmãos. Porque quando Jesus libertou meu irmão, o pastor voltou-se para minha mãe e disse: filha, Deus te trouxe aqui hoje, porque você fez um voto com o Senhor há um tempo atrás e não cumpriu esse voto. E Deus te trouxe aqui para eu te dizer que se você não cumprir o voto, Deus vai tocar naquilo que você mais ama para mostrar o poder dele. Deus faz assim. Eu disse aqui que se Deus tem um propósito na sua vida, Deus não abre mão de você. Se por algum motivo você se desviou dos caminhos do Senhor, Jesus te ama e Ele não vai te deixar perder para o mundo, para Satanás, não. Deus vai te segurar na mão, e é assim que Deus fala na palavra. Ele vai soltando o anzol, irmão, Ele vai dando corda, né? Ele vai dando corda, mas a hora que Jesus puxar, o ai de Deus, mas é tremendo, é para a glória do nome dele. E foi assim que ele fez na nossa vida. Depois disso, irmãos, que o pastor, Deus tomou o pastor para falar isso para minha mãe. No momento ela sentiu temor, não é, Daiane? Mas logo saindo dali, entrou por aqui e saiu por aqui. E passou o tempo, eu completei 9 anos de idade, a Daiane 8 anos de idade. E o inimigo, como a Daiane disse, o inimigo sabe. O inimigo sabe do que Deus tem na sua vida e ele vai lutar de todas as formas. E ele não vai lutar com aquilo que não te agrada. Ele não vai colocar no seu caminho um moço feio, uma oportunidade ruim para te tirar dos caminhos do Senhor, não. Ele vai colocar algo bom, algo que parece encher os teus olhos. Parece melhor do que as bênçãos de Deus até. É verdade, que parece ser melhor do que Deus tem para você. Mas é o que eu disse, é momentâneo, é de engano. E então, irmãos, o inimigo, sabendo do que Deus tinha na nossa vida, veio para Botucatu, uma agência de moda, e a minha mãe nos colocou para fazer os testes. Nós fizemos os testes da agência
E entre mais ou menos 80 moças que havia nesse teste para fazer comerciais, né? Passou somente eu e a Daiane e mais uma menina. Mas isso não é porque nós éramos bonitas demais, especiais, não. É pelo propósito de Deus. Porque o inimigo sabia, ele queria nos colocar nesse ramo para nos desviar daquilo que Deus tinha na nossa vida. Oferecendo uma outra oportunidade, um outro caminho para nos afastar de Deus. É aquilo que eu disse. Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher, a vontade de escolher aquilo que Deus tem para nós ou aquilo que o inimigo está oferecendo. Então, vai de nós temos que abrir os nossos olhos espirituais, enxergar diante do que Deus tem para nós, que vale mais, é mais precioso. Além da recompensa aqui na terra, ainda tem uma morada lá no céu. Para a glória do nome do Senhor. E depois disso, irmãos, veio a agência, nós fizemos vários testes, eu e a Daiane, passamos em todos os testes, mas o nosso Deus é fiel, Ele age no tempo certo. E faltando aproximadamente uma semana para nós irmos até a capital, já para iniciar os comerciais, não é, Daiane? Um dia eu estava voltando da escola, encontrei a minha mãe na esquina de casa, fui até a minha casa. Quando eu estava almoçando, a minha mãe deitada, eu do nada, simplesmente, eu fiquei cega. Não enxergava mais nada. Uma criança de apenas 9 anos de idade, que não tinha nada. Eu era uma criança saudável, uma criança esperta, que conversava, estudava bem, e do nada, mas tudo pelo propósito do nosso Deus, eu vinha ficar cega, e eu comecei a gritar desesperada dentro de casa, fui me escorando até a minha mãe no quarto, a minha mãe se desesperou, logo ela me levou até o hospital, eu já desmaiada, irmãos, fui até uma UTI. Quando a minha mãe se deparou com aquela porta escrita UTI, ali Deus falou com ela. Passou-se como um filme em sua frente, de vasos que Deus havia levantado, pessoas que Deus havia colocado na frente dela, no caminho dela, para falar: Eliana, volta. Eliana, volta, porque grande é a obra que Deus tem na sua vida, na sua família. Deus usou vasos até mesmo para dizer: eu vejo você com o teu esposo e com as suas 2 filhas e o seu filho na frente caminhando, vocês fazendo a obra do Senhor. E ela não deu ouvidos. E ela não deu ouvidos, irmãos, porque é o que eu disse, o inimigo cegou, tapou os ouvidos, tapou os olhos, e minha mãe não conseguia enxergar esse milagre. Mas o nosso Deus é fiel, quando você faz um propósito com Ele, Ele cumpre. E Ele é maravilhoso. E aí, irmãos, minha mãe se deparou com aquela porta, Deus falou com ela: filha, a partir de agora sou eu e você, e ninguém mais vai entender o que vai acontecer. E foi, irmãos. E eu fiquei 7 dias na UTI. Os 7 dias se constatava algo em mim. Eu tive um edema no cérebro. Eu tive trombose na veia da nuca. Eu tive os 2 rins aglomerados. Com 7 dias eu cheguei a pesar 20 quilos. Eu já não comia mais, eu fui atrofiando. E os médicos não achavam a causa da enfermidade. Eles achavam a enfermidade, mas não achavam o que estava causando. E Jesus trabalhando, e Deus falando a mão de Deus sobre a minha vida. E Jesus tocava no coração da minha mãe, que queria que ela se arrependesse e renovasse o voto com o Senhor, porque ela havia nos entregado ao Senhor. E depois ela tirou das mãos de Deus. E nas mãos de Deus é melhor. Se você tem uma causa, se você está passando por uma prova, uma provação, e você já entregou na mão de Deus, irmão, deixa na mão de Deus, que na mão de Deus é melhor. Do jeito de Deus é melhor. Você pode estar pensando que Deus não está agindo, mas Ele age da maneira dele. E se você pegar com a sua mão novamente, pode dar errado, porque nós somos falhos e limitados. Então deixa na mão do Senhor, que Ele vai agir. Ele é fiel para concluir a obra. E a minha mãe, Deus falando com ela, e ela com o coração duro, não queria renovar o voto com o Senhor, porque estar com Deus, irmãos, é renunciar também. Estar com Deus é renunciar às nossas vontades para viver as vontades de Deus. Isso para a carne, às vezes parece não ser bom, porque renunciar o que nós queremos não é fácil. Mas quando vemos o agir de Deus, é isso que nos recompensa. É isso que nos dá alegria. É ver Deus agindo, é ver Deus trabalhando. É passarmos por momentos difíceis, de provações, mas ter a certeza que existe um Deus que está do nosso lado, nos garantindo a vitória, tirando toda a angústia do nosso coração. Mas a minha mãe havia que renunciar a algumas coisas. Ela havia que renunciar a desejos da carne dela.
E naqueles dias, Deus falando com a minha mãe, e ela com o coração endurecido. Quando foi na sexta noite, conseguiu uma irmã entrar na UTI para orar por mim. E ela orando por mim na UTI, Deus mostrou para ela que naquela madrugada Ele iria me recolher pela minha mãe, por ela não ter quebrantado o coração e voltado dos caminhos do Senhor, que Deus iria me tomar para Ele. E quando ela saiu daquele lugar, a irmã, ela contou para minha tia. Quando foi por volta de umas 3 da manhã, eu tive uma parada. O nosso Deus é fiel. Jesus estava me levando, irmãos. E naquele momento que Jesus estava me levando, a minha mãe foi se retirando do quarto. Quando ela foi sair do quarto da UTI, ela sentiu como se uma mão a jogasse para dentro novamente e dissesse a ela: não sai, porque o que Deus vai fazer é você que tem que ver. Nosso Deus é maravilhoso. E naquele momento, eu fui uma criança que não conhecia religião. Eu nunca havia ido em nenhuma denominação, nem evangélica e nem outra igreja. Nós não tínhamos o conhecimento do poder e da grandeza de Deus. Mas nosso Deus é lindo. E naquele momento que o Senhor estava já me recolhendo, uma equipe de médicos em volta de mim, eu tive uma visão. Foi uma experiência linda que Jesus me deu. O Senhor já estava tomando meu espírito e eu chegava até o teto do hospital. Quando eu olhei para baixo, eu vi o meu corpo, eu vi a equipe médica tentando me reanimar. Quando eu olhei para cima novamente, eu via como se fosse um ferro, um ímã muito grande, com vários fios grudados em meu corpo, e aqueles fios iam se soltando. E eu tinha a impressão de que eu iria cair no meu corpo. E quando se soltava o último fio, o meu corpo vinha se abrir de alto a baixo, e eu olhava para cima, eu via quando uma mão muito linda e muito grande passava sobre mim, e a partir daquele momento eu não vi mais nada. Quando eu abri os meus olhos, a minha mãe estava do meu lado, sentada em uma poltrona, e eu disse: mãe, eu estava lá em cima, eu tive uma visão assim, eu era uma criança. E a minha mãe, anestesiada, olhou para mim e disse: filha, você tá bem? Eu disse: tô, mãe. Porque eu nem me movia mais, irmãos. Eu nem mexia a minha cabeça, não mexia o meu corpo, eu estava debilitada. Eu não conseguia me movimentar mais pelo motivo do tumor e da trombose na cabeça. E minha mãe naquele momento disse: filha, mexe a cabeça. E eu balançava minha cabeça e dizia: mãe, eu estou bem. E naquele momento, irmãos, que o Senhor Jesus estava me recolhendo, a minha mãe entrou dentro do banheiro da UTI, dobrou os seus joelhos e renovou o voto com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ela disse: Deus, eis-me aqui, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Vale a pena, querido, vale a pena renunciar, vale a pena entregar os seus caminhos ao Senhor, vale a pena dizer: Jesus, que não seja feita a minha vontade, vale a pena viver a vontade do nosso Deus. Ele vai te surpreender, tenha certeza disso. E a minha mãe disse: Deus, devolve a minha filha. E naquela madrugada Deus falou ao coração da minha mãe e disse: filha, ela não é mais tua, ela é minha, mas eu te empresto para criá-la no meu caminho, para que ela venha fazer a minha vontade. E assim foi, irmãos. Quando eu saí, quando eu estava ali na cama, a minha mãe olhou para mim e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Logo entrou uma enfermeira no quarto, disse para minha mãe: Eliana, você viu o que aconteceu com a sua filha nessa madrugada? Nós precisamos transferi-la para Bauru, fazer uma ressonância magnética, porque eles não sabiam a causa da enfermidade. E a minha mãe disse que sim, Jesus estava agindo também, porque o meu pai não tinha condições financeiras para pagar o exame, e meu pai também não conhecia Jesus. E quando meu pai foi entrando no hospital, que minha mãe foi contar para ele, e ele foi se desesperar, tocou o celular da firma onde ele trabalhava. O dono da empresa não havia conseguido dormir e mandou a secretária ligar logo cedo para dizer: Ademilton, se a sua filha precisar, sem saber de nada, irmãos, se a sua filha precisar fazer algum tipo de exame, fique enquanto ficar, faça, porque depois a gente vê o que faz. Jesus é lindo, ele fez para mostrar que ele é Deus. E logo então eu fui transferida para Bauru. Fiz a ressonância, a minha mãe ficou pro lado de fora da sala do exame, aguardando, e ela disse que falou com Deus assim: irmãos, Senhor, se a minha filha sair bem de dentro, se o meu esposo sair de lá de dentro sorrindo, quer dizer que o Senhor fez um grande milagre. E eu fiquei por volta, esse exame, ressonância, demora aproximadamente de meia hora a 40 minutos. E eu não entendi, porque eu fiquei umas 2 horas e 40 minutos lá dentro, fazendo o exame. Mas o nosso Deus é fiel. A equipe médica estaria de Botucatu vendo os exames pelos computadores.
E quando eles faziam a ressonância em mim, irmãos, para a glória do nome do nosso Deus, o tumor que eu tinha, eu já não tinha mais. A trombose que havia na minha cabeça já não havia mais. Os meus rins que estavam aglomerados estavam limpos e novos para a glória do nome do Senhor. E quando eu saí daquela sala de exame, os médicos ligavam para a equipe médica de Botucatu e diziam: você tem certeza que é a paciente Ingrid Oliveira Pedroso que você mandou? Eles diziam: é a paciente Ingrid, mas ela não tem mais tumor, ela não tem mais trombose, ela não tem mais edema, ela não tem nada. Jesus fez um grande milagre. Por completo. Por completo. Jesus restituiu. Jesus fez tudo novo, irmãos. E quando eu saí ali de dentro, nós voltamos a Botucatu. Eu fiquei mais 2 dias no quarto, internada. E logo que eu saí do hospital, nós fomos procurar uma igreja evangélica. A minha mãe se reconciliou com Jesus, entregou seus caminhos novamente ao Senhor. Nós fomos para a casa de Deus. E é aí que Deus começou a agir, irmãos. É aí que Deus começou a trabalhar. Deus entrou no casamento do meu pai e da minha mãe, que já estava acabado. Até se separar, eles haviam se separado já. Mas Jesus entrou, renovou o amor. Enquanto a minha mãe, quando ela não era evangélica, que ela era uma pessoa vaidosa, que priorizava a aparência, o meu pai não a amava. Quando a minha mãe veio aos caminhos do Senhor, que Deus começou a trabalhar, que Deus começou a moldar, porque ela se entregou totalmente e disse: Deus, o Senhor sabe que dessa forma eu não vou conseguir te servir, porque ela priorizava a beleza, a estética, mas Jesus quis mostrar para ela que havia coisa maior na vida dela, que aquilo não era tudo, não, mas que Deus queria usá-la na presença dele, para a transformação de vidas, com um testemunho de vida. E quando Deus começou a trabalhar na vida da minha mãe, o Senhor concedeu alguns quilos para ela, para mostrar que Ele era Deus. E quando a minha mãe estava enferma, que Jesus estava tendo um tratado com ela, o meu pai a amava. E foi quando o meu pai se casou com ela, porque eles não eram casados. Jesus entrou na minha casa, restituiu a minha família, o casamento dos meus pais. Nós começamos a louvar o nome do Senhor Jesus. Vidas têm sido transformadas e libertas. E quando foi um dia, um médico aqui de Botucatu me chamou no consultório, nós já servindo ao Senhor, e me disse, colocou eu e a minha mãe sentada e disse: Ingrid, eu quero te dizer que nós descobrimos o que você tem. Quero dizer para você que você é um milagre, mas nós descobrimos a sua enfermidade. E ele olhou para minha mãe e disse: Eliane, a sua filha tem lúpus. Eu não sei se você, telespectador, conhece essa enfermidade. Quem tem lúpus morre com lúpus, mas o nosso Deus é fiel. Aleluia. E ele disse para minha mãe que eu tinha lúpus. Nós não conhecíamos a enfermidade. E ele começou a explicar: olha, Eliane, a sua filha não vai ter mais uma vida normal. Ela vai ter dificuldade para respirar, no crescimento, para se desenvolver. E minha mãe olhou para ele com a autoridade de Deus e disse: o Senhor disse que a minha filha é um milagre. E eu creio em um Deus que faz milagre por completo. Creia, querido. Se Deus começou a grande obra na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Em nome de Jesus. E ali, irmãos, eu fiz os exames do lúpus e ele olhou para minha mãe e disse: ela vai precisar fazer acompanhamento comigo para o resto da vida. De 6 em 6 meses eu teria que fazer os exames do lúpus. Mas amém, nós acreditamos na palavra de Deus, saímos daquele consultório e fomos fazer a obra do Senhor. Começamos a louvar a Jesus, eu e a Daiane, pela promessa de Deus. E aí, irmãos, passando-se o tempo, isso foi no ano de 2000, eu fazia os exames sempre de 6 em 6 meses. Eu tomei apenas o medicamento por 1 ano apenas. Quando foi no ano de 2004, eu voltei novamente ao hospital, tudo pelo propósito de Deus. Um dia, do nada, eu vinha entrar em coma, mas Jesus trabalhando. Quando eu cheguei no hospital, o médico tomou a frente, que era esse meu médico, fez os exames em mim e nada, não dava nada nos exames, eu não tinha nada. E quando eu voltei para minha casa, ele me ligou me pedindo para eu e a minha mãe ir até o consultório. Quando nós chegamos lá, esse médico, que é professor aqui na faculdade, ele sentou, nos colocou na frente dele e disse: olha, eu não estou entendendo, mas desde 2000 eu faço exame na sua filha e dá negativo. Eu trouxe vocês aqui para dizer que a Ingrid, o lúpus em algumas pessoas, ele dorme e com o tempo ele pode se reativar novamente. Mas na vida sua, Ingrid, o lúpus morreu.
O nosso Deus, Ele é fiel, queridos. O nosso Deus, Ele concretiza a obra para a glória do nome dEle. Porque Ele sabe que tudo que Ele faz é para a glória do nome dEle. Creia no seu milagre. Eu estou aqui para falar para você de um Deus que restituiu a minha vida, que me curou de uma enfermidade que para a medicina não havia e não há cura. Mas nosso Deus é fiel. Ele é aquele Deus que age nas causas impossíveis. Quando a situação da sua vida diz que não, o nosso Deus chega e diz que sim, que é possível, que Ele faz. Ou aonde estiver o impossível na sua vida, seja na área sentimental, na área financeira, na saúde, o nosso Deus, Ele fez na minha vida para que eu estivesse aqui hoje, para profetizar para você que Ele vai fazer na sua também. Tão somente entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer, não é, Daiane? Porque Ele é fiel. Em nome de Jesus. O nosso Deus, assim como Ele fez comigo, Ele vai fazer na sua vida. Como Ele restituiu o meu lar, Ele pode restituir o seu lar também, em nome de Jesus. Como Ele me curou de lúpus, Ele vai te curar de lúpus também e de outras enfermidades que para a medicina não tem cura. Não é impossível. Não é impossível para o nosso Deus. O homem pode dizer que não, mas a última palavra quem dá na nossa vida é Deus. Glória a Deus. E hoje, irmãos, nós estamos aqui com 11 anos servindo a Jesus. A minha mãe e o meu pai são obreiros na casa do Senhor, para a glória do nome de Deus. Temos o meu irmão Jonathan, que é uma bênção nas mãos do Senhor também, um músico na casa do Senhor. Glória a Deus. E eu e a Daiane já estamos há 11 anos adorando, dizendo que esse Deus é maravilhoso, que esse Deus cura, que esse Deus salva, batiza no Espírito Santo e leva para morar no céu. E é isso que Ele tem para você, meu amigo. Você que está assistindo esse programa, está passando por algum problema, por alguma dificuldade, provação, está ouvindo esse testemunho, creia no seu milagre, creia no poder de Deus, creia na salvação dos teus familiares, em nome de Jesus. O nosso Deus é fiel e Ele vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Para você, querido, que ouviu esse testemunho agora e talvez está passando por algum momento difícil na sua vida, ou até mesmo se afastou dos caminhos do Senhor, nós queremos agora fazer uma oração com você. Aí onde você está, clame a Deus conosco agora. Clame ao Senhor, porque é Ele quem dá o nosso socorro. A Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por esse testemunho maravilhoso que o Senhor nos permitiu viver, para que hoje pudéssemos contar e que sirva de bênção para a vida dos nossos irmãos, que sirvam, Senhor, de testemunho, de ânimo para a vida dos nossos irmãos. Ó Deus, nós clamamos a Ti agora nesse momento, Pai. Esse irmão, esta irmã, este jovem que está passando por este momento difícil, Senhor. Eu peço que o Senhor vá ao encontro da vida agora, neste momento, da vida dele, da vida dela. Que o Senhor venha restituir, ó Pai, o que está perdido aparentemente, Senhor. Aquilo, o casamento, talvez que aos olhos humanos está acabado, aos olhos humanos está acabado. O casamento, a saúde, Senhor, que talvez aos olhos humanos não tem jeito mais. Mas nós cremos, porque isso aconteceu na nossa vida. Nós cremos que a última palavra quem dá é o Senhor, ó Pai. E nós queremos ministrar a cura sobre este lar nesta hora. Nós queremos ministrar a bênção neste lar, ó Pai. A salvação desta família, a restituição deste casamento. Não foi em vão que o Senhor operou na nossa vida, mas é para que hoje nós possamos compartilhar isso e dizer que o Senhor é poderoso sim para fazer muito além do que pensamos ou pedimos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, entra com a providência, que a partir deste dia esta vida não seja mais a mesma, que a partir deste testemunho, esta palavra, Senhor, esta pessoa não seja mais a mesma, não seja mais o mesmo, mas que seja transformado, mudado, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Patrícia Balarim. As últimas tendências da moda. Moda jovem e adulto. Macacões, vestidos, blusas e roupas de festa. Patrícia Balarim, Monsenhor Ferrari 261C, no centro. Deus traz notícia para a sua vida de vitória em nome de Jesus. A última palavra quem dá é o Senhor na sua vida. Glória a Deus. Não preocupe teu coração, querido. Confie no Senhor em nome de Jesus. Preocupado, calado, chorando, sozinho num canto, sofrido, parece ferido o coração. Aguardando a vitória, buscando a resposta, esperando a hora bendita da bênção chegar em tuas mãos. Já buscou, já pediu, já chorou, já sorriu, mas ainda não viu, não ouviu, não sentiu algo acontecer. E ninguém trouxe notícia pra mudar sua vida. E essa noite que não passa pra esse dia esperado logo amanhecer. Enquanto o dia não chega, vai lutando na peleja em nome do Senhor. Vai vencendo o inimigo, Deus te livra do perigo, do perseguidor. Deus sabe o que faz, vai até o fim, vai sem olhar pra trás, sem desistir. Você tem que prosseguir. Quando Deus manda a vitória, o inimigo briga, chora, faz de tudo, luta pra impedir. Quando o crente é provado e por Deus é exaltado, pode levantar inferno que vai cair. Quando Deus decide, assina, reconhece, Deus confirma que sua luta e sua prova findou. Ele não se intimida, se é noite, se é dia, Ele vai trazer notícia, irmão, que a bênção chegou. Eu creio que Deus é poderoso para mudar o quadro da tua história hoje, em nome de Jesus. Não importa o que o inimigo te disse, se para a tua vida não tem jeito mais, Deus é poderoso para mudar essa situação. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E enquanto o dia não chega, vai lutando na peleja em nome do Senhor. Vai vencendo o inimigo, Deus te livra do perigo, do perseguidor. Deus sabe o que faz, vai até o fim, vai sem olhar pra trás, sem desistir. Você tem que prosseguir. Quando Deus manda a vitória, o inimigo briga, chora, faz de tudo, luta pra impedir. Quando o crente é provado e por Deus é exaltado, pode levantar inferno que vai cair. Quando Deus decide, assina, reconhece, Deus confirma que sua luta e sua prova
findou. Ele não se intimida, se é noite, se é dia, ele vai trazer notícia, irmão, que a bênção chegou. Luta pra impedir que vai cair. Quando Deus decide, assina, reconhece, Deus confirma que sua luta e sua prova findou. Ele não se intimida, se é noite, se é dia, ele vai trazer notícia, irmão, que a bênção chegou. Chegou, que a bênção chegou. Deus traz notícia pra você. Deus tem notícia de vitória pra sua vida. Amém. Glória a Deus, e chegamos ao fim de mais um programa Ingrid e Daiane, para a glória do nome do Senhor. E eu tenho a certeza que esses louvores, palavra, testemunho foram bênção para a sua vida. E nós te esperamos na próxima semana. Que Deus te abençoe e um forte abraço de Ingrid e Daiane. Deus abençoe, gente. Um beijo e até a próxima.